Boa noite, babás RVR. Como eu disse na live de alguns dias atrás, trouxe um material bastante bem legal para vocês, pra gente conversar aqui, bater esse papo sobre sono infantil, o que toda babá precisa saber para a sua prática diária. Agora, como a gente falou, fez a enquete lá e muitas de vocês cuidam de crianças mais novinhas, então vamos falar um pouquinho sobre isso. O que altera, o que é importante, antes disso, o que é importante a gente observar no sono das crianças menorzinhas, assim, até 6 meses, até 9 meses, até 1 ano, até os 2 aninhos. Antes disso, um conceito que eu quero trazer para vocês. Vocês já ouviram falar de esterogestação? Éstero, de exterior. Esterogestação. É o período que vai até o 3º mês de vida do recém-nascido. O bebê nasce e ele, na verdade, ele não tem muita ideia de que ele nasceu. Ele não tem muita essa consciência. Ele é muito grudado na mãe. Ele é quase uma simbiose com a mãe. E ele é um período mais difícil. Ele tá conhecendo a mãe tá conhecendo ele. É o período que ele tá conhecendo, a família tá conhecendo. É de muita adaptação, é um período mais difícil. Então, nesses primeiros meses, gente, é mais difícil inserir rotina, é mais difícil estabelecer padrões, é mais complicado. Mas recomenda-se que já comece. Até para a mãe também, criar a própria rotina dela, para a mãe começar a conhecer o bebê e começar a ver o que o bebê gosta, o que o bebê não gosta. Entendeu? Então, já a partir dos primeiros dias de vida, já pode começar a fazer uma rotininha assim. A mãe, a babá. A babá é inserida nesse contexto. Então, depois dos 3 meses é que geralmente as crianças começam a dar sinais de melhorar o sono. Melhorar que eu digo assim, pra gente adulto, né? Dormir um pouco mais durante a noite. Mas para eles é aquele padrão, né? É o normal deles. Quais pontos aqui são importantíssimos para melhorar o sono, o descanso das crianças pequenas, dos bebês, dos recém-nascidos? Alguns fatores aqui que eu destaco assim demais. Ambiente ajustado, ajuste de ambiente. O que é isso? Um ambiente propício para a criança dormir. Temperatura. Dormir num quarto, num ambiente com uma temperatura em torno de 24 graus. Então, pode ligar o ar-condicionado? Pode ligar o ar-condicionado. Pode ligar o ventilador? Pode ligar o ventilador. Só não coloca direcionado para a criança, né? Se tiver quente, igual tá muito quente aqui em Goiânia agora, liga o ar-condicionado ou o ventilador, liga um umidificador também no quarto, né? Para compensar ali, para as vias aéreas não ressecarem tanto. Então, pode usar ar-condicionado. Ninguém merece dormir no calor ou dormir e passar frio. Então, para o bebê é a mesma coisa. Muitos conceitos aqui, basta a gente pensar na gente e aplicar para o bebê. Eu vou levantando essas bolas aqui para vocês. Então, primeiro ponto, a temperatura. Segundo ponto, ambiente mais silencioso, com menos barulho. Eu vou falar de mim. Eu não gosto de dormir com barulho. Eu não gosto de dormir no ambiente, na minha casa. Meu vizinho tá fazendo uma festa, sonzão, me incomoda. Então, por que para um bebê seria diferente? Isso vale, essas dicas aqui, valem para o sono diurno também, tá, gente? Para sonecas. Também não é só para o sono noturno. Então, aquela história, é outro mito. O bebê tem que dormir em qualquer lugar. Tem que dormir com barulho ou sem barulho, no claro ou no escuro. Também não. Também discordo. E os pediatras que estudam sono, que falam bastante sobre sono, batem o martelo nisso. Você, quando vai dormir, você não prefere um lugar mais reservado, mais escurinho, que não seja no claro, mas assim, a meia luz ou totalmente no escuro? Eu prefiro no escuro. Eu prefiro o silêncio. Pro bebê é a mesma coisa, Então, pro bebê é a mesma coisa. Ambiente com temperatura adequada,
sem muitos ruídos, sem iluminação, de preferência no escuro total, tá bom? Aqui em casa os meninos dormem no escuro total, fecho com blackout, fecho a porta. Por muito tempo eu usei babá eletrônico, hoje não preciso usar mais. Mas é no escuro e no silêncio, e com o ar-condicionado ligado quando precisa. Isso ajuda a criança a dormir melhor, gente. É conforto, tá? Outro ponto que entra aqui no ambiente. Se é um ambiente ruidoso, é um ambiente que está muito movimentado, então você pode camuflar, você pode esconder esses ruídos com outro ruído. O ruído branco, já ouviram falar de ruído branco? Ou o som do útero, quando o bebezinho é pequenininho, recém-nascido. Ele ficou ali 9 meses na barriga da mãe, escutando o barulho do coração dela, escutando o barulho do intestino. Então, quando ele sai, e isso em pesquisa demonstra isso, que os bebês, ao ouvirem esse ruído branco, que é o barulho como se fosse do sangue correndo nos vasos sanguíneos, ou também tem barulho de batida de coração. A gente pega isso no YouTube, você pega isso na internet, é muito fácil de achar. E coloca para a criança. Aquele som vai tampar o som do ambiente ali ruidoso. Ou uma música clássica, uma música calma, tranquila. Aqui em casa eu usei, como eu falei, eu usei música clássica até o ano passado. Boa noite, Bruno, seja bem-vindo. Então ele vai tampar o ruído lá de fora, entendeu? Isso ajuda a criança a entrar naquele sono profundo que eu falei, porque no primeiro estágio de sono é um sono mais leve, que se tiver barulho lá fora, tá calor ou tá frio, tá claro, a criança vai despertar, isso vai chamar a atenção dela e ela vai ficar só naquele soninho, no sono inicial, que não é o sono profundo, e pode até despertar. E aí, se despertar, tem que começar tudo de novo, todo o ritual, tudo de novo. Então, ruído branco ou uma música clássica, algo assim, ajuda também. Outro ponto que entra no ambiente é o aconchego. Usar o charutinho, né, bebezinho, a gente vê muito isso, né? Isso é coisa de vó também, que as avós tinham esse costume de embalar os bebês com coeiro. Hoje em dia tem o swaddle, né, que tem zíper ou que tem velcro. Acho que muitas de vocês já devem ter visto por aí. O charutinho, o ninho, que é aquele... Hoje as lojas fazem também o ninho, para a criança ficar ali aconchegadinha. Como eu já comentei, ela ficou 9 meses na barriga da mãe, apertadinha, no escuro, aconchegadinha, quentinha. Então, esse enrolar, esse embalar a criança também ajuda, facilita o sono, tanto a durar mais, mas ajuda a criança a entrar no primeiro sono, tá bom? Esse ponto, então, do ambiente inclui tudo isso, gente. Todos esses pontos. Próximo assunto. Alimentação. O que alimentação tem a ver? Foi uma das perguntas também lá, hoje ao longo do dia nos stories. A alimentação pode interferir no sono? Pode. Em que sentido? Uma criança que não tem uma rotina alimentar muito bem estabelecida, que não ingere as calorias suficientes durante o dia, à noite ela vai ter fome. Se é um bebê que está amamentando, que está em amamentação, e por algum motivo ele não mamou o suficiente ao longo do dia, ele vai ficar com fome. Isso pode ser a causa dos despertares noturnos. Mas todo despertar é fome? Também não. Isso do bebê que está em aleitamento materno e depois na introdução alimentar, né, com 6 meses. Aí é uma mudança. Toda mudança bagunça a rotina. No começo da introdução alimentar, a criança não come muito bem, então pode ser que aí ela vai comer menos naqueles primeiros dias. Então isso pode interferir no sono daquela criança. Ela vai ter ingerido, como eu falei das calorias, ela vai ter ingerido uma menor quantidade de calorias e à noite pode acordar com fome. Então por isso que é tão importante ter no bebê que amamenta, amamentação em livre demanda,
que é o bebê quer mamar, a mãe amamenta. Livre demanda é isso. A amamentação é livre demanda para quem está em aleitamento materno. Entrou na introdução alimentar, então ter as refeições em quantidades suficientes, em horários adequados, tá? Acordou, mamou, faz um lanchinho na manhã, o almoço, depois um lanche da tarde, o jantar e o último mamazinho. Pelo menos essa era a rotina dos meus filhos, eram 6 refeições por dia. Isso ajuda a ter uma noite de sono mais tranquila, com menos despertares noturnos, tá bom? Então esse é outro ponto, alimentação adequada. E aí tem que acordar o bebezinho pequenininho, o recém-nascido, tem que acordar o bebê de madrugada para mamar, ou babás também que cuidam de bebês recém-nascidos à noite. Depende. Se aquele bebê, o pediatra tá avaliando, tá acompanhando, tá tendo um ganho de peso suficiente, tá fazendo xixi e cocô suficientemente, como que a gente sabe isso? A contagem de fraldas, né? As fraldas que estão sendo usadas durante o dia. Tá ali naquela curva que toda mãe tem, né? Aquelas cadernetinhas que tem os gráficos de crescimento, gráfico de peso, de comprimento, tá ali dentro da curva sempre ascendente, né? Não tá descendente, não tá num platô ou descendente. Então, esse bebê tá tendo um ganho de peso suficiente, significa que a ingesta de calorias dele tá ok, tá tudo bem, tá adequada. E aí, conversou com o pediatra e liberou, então não precisa acordar esse bebê à noite. Os bebês têm capacidade já de dormir a noite inteira a partir dos 2, 3 meses. Tem mães que são abençoadas com isso. Não foi o meu caso. Meus meninos começaram a dormir a noite toda mais pra frente, com 10, 11 meses, mais ou menos. Mas tem mães que conseguem essa proeza lá com 2 meses. Eu conheço gente que aconteceu isso. Porque o bebê tá ingerindo as calorias suficientes ao longo do dia, tá crescendo bem, tá mamando bem, comendo bem. Não precisa acordar de noite, tá bom? Mas isso não são todas que têm esse privilégio. Outro ponto, as sonecas. Esse assunto é delicado. Porque, por vezes, é desgastante ter que pôr o bebê para dormir de dia. É difícil. Você tem outras coisas para fazer. Eu tenho que pôr o neném para dormir. É tão complicado. Ele não dorme rápido, demora demais. Mas lembra do que eu falei lá no começo. Um bebê que dorme bem de dia, gente, que faz as sonecas adequadamente de dia, ele vai dormir melhor à noite. Não se engane, não caia naquele mito de que, não vou deixar dormir de dia para dormir à noite. Isso é pra gente, que é adulto, tá? Então as sonecas andam junto com 2 outros conceitos. As janelas do sono e o número de sonecas, né? Mas aqui, cuidado para não ficar caindo naquelas tabelinhas e ficar presa nisso e enlouquecer em torno disso. As janelas de sono, é o que eu falei, é o tempo que o bebê consegue ficar acordado. De boa, alerta, feliz, tranquilo. Essas janelas, elas vão variando ao longo das semanas, dos meses. Eu trouxe anotado aqui. De 0 a 1 mês, o bebê fica acordado no máximo por mais ou menos 40 minutos. É muito pouco. Vai chegando perto desse tempo, o bebê vai dando aqueles sinais de sono que eu falei. Fica olhando pro nada, mexe bracinho e perninha assim voluntariamente, coça a orelhinha, coça o olho, começa a bocejar, aí vai ficando irritado, aí chega no vulcãozinho. Não vamos deixar chegar nesse ponto. Já percebeu os primeiros sinais de sono, já vai levando esse bebê pro quarto, vai desacelerando também antes, não tá ali numa brincadeira super agitada e de repente, opa, hora de dormir. Não vai dormir, não vai. E tá muito mais interessante ali brincar do que ir pro quarto lá. Então, se você já tá vendo, você conhece aquele bebê, já tá tendo algum contato com ele há algum tempo, você tá vendo que o tempo dele de ficar acordado é 1 hora, não passa disso. Então, quando estiver perto de chegar nesse tempo, vai desacelerando esse neném.
Vai fazendo brincadeiras mais tranquilas, vai levando ele pro quarto, aí conversa baixinho, olha, mexe na cortina, vai pondo uma musiquinha, aí faz uma troca de fralda, se for necessário, é a hora de dar o banho, já dá um banhozinho quentinho, gostoso. Então, esse é o ritual do sono que eu falei, e vale pro dia, vale pra noite, e aí vai pôr esse bebê pra tirar uma soneca. As sonecas, então, voltando nas janelas do sono, eu dei o exemplo aqui de 0 a 1 mês. Eles ficam acordados mais ou menos 40 minutos. De 1 a 2 meses, de 40 a 60 minutos. De 2 a 3 meses, de 60 a 80 minutos. Mas eu tô falando aqui, não é para ninguém anotar isso, não é para ficar com isso preso na cabeça, porque isso varia de criança para criança e ficar presa nisso só vai te atrapalhar. Então, qual que é o segredo? Observar o bebê. Observar, se conectar com esse bebê, que aí você vai perceber quando que ele está emitindo os sinais de sono. E aí, e quantas sonecas que esse bebê precisa ao longo do dia? Isso também varia de acordo com a idade. O bebê menorzinho, de 0 a 2 meses, pode chegar a precisar de 5 a 6 sonecas no dia. É muita coisa. E são sonecas ali de pelo menos 40 minutos, 50 minutos. É mais ou menos o que ele vai conseguir dormir. Logo ele vai despertar de novo. Por quê? Porque ele está em aleitamento materno. Aí o leitinho da mamãe é aquele leite que eu falei na nossa primeira live. O leite materno ele tem uma rápida digestibilidade. Então logo aquele bebê vai acordar, pode ser que ele acorde com fome. E aí já está no horário dele acordar mesmo. Então 5 a 6 sonecas, os pititicos. De 2 a 4 meses, mais ou menos de 4 a 5 sonecas no dia. Depois, de 4 a 6 meses, mais ou menos 4 sonecas. De 6 a 9 meses, 3 ou 4 sonecas. De 9 a 12 meses, de 2 a 3 sonecas. De 12 a 18 meses, que é 1 ano a 1 ano e meio, 2 sonecas. O meu filho menor ficou nesse padrão um bom tempo. Ele dormia de manhã, dormia de tarde, depois do almoço. E de 18 meses até os 2 anos, uma sonequinha geralmente é depois do almoço. Isso é regra? Isso está gravado em pedra? Não, também não, gente. Tanto a questão que eu falei da janela do sono. Você tem que observar o seu bebê, qual que é o tempo que ele consegue ficar acordado. E emitir os sinais de sono, já começa o ritual do sono e põe esse neném para dormir. E a quantidade de sonecas. O meu bebê tá com 6 meses e só faz 2 sonecas. Ou então meu bebê tem 6 meses e faz 5, tá fora aí da regra. Isso não é gravado em pedra, tá? Não fiquem presas a isso. Isso é um norte. Porque aí pra gente não sair, pra gente se esforçar pra não sair tanto daquilo ali que faz bem pra criança. Uma criança de 6 meses, uma criança de 1 ano e faz só uma soneca, tá pouco, entendeu? Tá pouco, essa criança tinha que pelo menos fazer 2, no mínimo. De 2 a 3, que é o que eu comentei aqui, né? De 12 a 18 meses, 2 sonecas. Então isso, eu nem sei isso de cabeça, é impossível gravar essas coisas, porque isso varia e não tem o menor sentido também ficar gravando isso. O importante é conecte com o bebê, observe bastante o bebê, que você vai começar a identificar os sinais de sono. Os sinais de sono começaram a aparecer, põe esse neném para dormir, não deixa passar da hora, porque senão vai vir o efeito vulcânico. Emiliana, a soneca do dia também é importante na faixa etária dos 3 anos? Aí, essa idade varia muito. O meu filho mais velho parou de dormir à tarde justamente com 3 anos. E o mais novo, o Vincenzo, que ele fez 3 anos agora em maio, ele parou de dormir também à tarde, logo depois que ele fez 3 anos. Hoje, qual que é a nossa rotina? Chega final de semana, que aí às vezes não tem muita coisa para fazer em casa, tá ali de bobeira, não tem nenhuma programação, eu levo ele para dormir. Eu dou um banho, ele almoça, aí eu levo ele pro quarto, dou um banho nele bem gostoso, bem quentinho, tranquilo e ponho ele para dormir.
Então, essa idade dos 3 anos, observar a criança. Se você tá vendo que ela tá precisando, o que é precisar? É aquela criança que acordou, brincou, almoçou, aí depois do almoço brincou mais, porque criança só brinca, né? Depois do almoço ela brincou mais, mas aí vai chegando no final do dia, ela fica irritada, ela tá impaciente, tá nervosa, ou então ela deita ali no sofá assim e aí fica, às vezes dorme no sofá, dá uma encostada assim em qualquer lugar e aí dorme. Isso são sinais de que essa criança precisaria de uma sonequinha aí à tarde. Seria bom. Mas aí varia de criança para criança. Tem que avaliar e observar bastante a criança, a realidade de cada um. Então, entendido? E agora outra coisa que eu quero falar com vocês sobre sono são as associações. Não sei se vocês já ouviram falar. Então, o próximo assunto é esse das associações. Existem associações de sono positivas e negativas. Esse termo às vezes nem é muito usado hoje mais não.